Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui novamente juntos para concluirmos o capítulo 5 de 1 Coríntios e explicar a palavra de Deus. Eu orei hoje já pela manhã em relação a esse capítulo e agora vamos esmiuçá-lo um pouquinho mais conforme o apóstolo Paulo nos ensina aqui na palavra. Amém? Deixa eu só colocar o aviso fixo. E já vamos orar e logo mais ir para a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá? Paizinho querido, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, muito obrigada pela tua graça, muito obrigada por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Eu louvo a Ti, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua graça e que o Seu doce Espírito Santo, que flui livremente em nós e através de nós, possamos agora juntos, em nome de Jesus, através da direção do Espírito Santo, trazer clareza, revelação a essa palavra e que ela venha como uma flecha rumo ao alvo do coração de cada um de nós, que possamos nos posicionar e termos aquilo que é o posicionamento correto que a tua palavra diz. Assim te bendizemos, te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Eu me coloco, Espírito Santo, rendida plenamente em tuas mãos para esta live. Em nome de Jesus. Amém. Eu tô com a voz ainda rouca, né? Tá um pouquinho fanha, mas vamos que vamos, porque tudo é para louvor do Senhor. Não é assim? Aqui no tema diz o mistério do sexo, porém, né? Eu li em outras versões, li nessa da mensagem, e aqui vai falar um pouquinho a respeito de um escândalo que houve na igreja de Corinto e qual deveria ter sido o procedimento dos líderes da igreja, né, das pessoas que estavam ali envolvidas, e o apóstolo Paulo ele vai nos descrever em detalhes como tudo deveria ter sido. Então, que isso sirva de lição para mim e para você, para crescermos e andarmos corretamente conforme a palavra de Deus diz. Amém? Eu vou ler aqui. Deixa eu beber água um pouquinho antes. Também fiquei sabendo de um caso escandaloso entre vocês, que não seria tolerado nem fora da igreja. Um dos membros está dormindo com a madrasta. Aqui estava ocorrendo um caso aí de incesto, né? E vocês ainda se sentem tão superiores, tão satisfeitos com vocês, mesmo que isso nem os incomoda. Não acham que deveriam estar tristes, de joelhos, derramando lágrimas? Ninguém pensou que tal conduta precisava ser denunciada e corrigida. Então aqui o apóstolo Paulo, através dessa carta, está confrontando a igreja de Corinto, qual deveria ser o posicionamento deles em relação a esse escândalo. Ou seja, aqui estava acontecendo o quê? Que um membro daquela igreja, ele estava dormindo com a madrasta, ou seja, aqui há um incesto, digamos assim, né? Por mais que de alguma forma é madrasta, mas tem todo um escândalo, porque envolve a questão sexual, a questão parental e outra, um membro dentro da igreja, né? E aqui Paulo fala assim, isso não poderia ser tolerado nem fora da igreja, quanto mais dentro, né? Então, quando o apóstolo Paulo fala isso,
que essa situação não deveria ser tolerada nem dentro e nem fora da igreja, e aqui era para o povo estar chorando, tá se arrependendo, né? Era para eles estarem de joelhos dobrados e clamando ali o perdão de Deus, né? Não, eles estavam simplesmente ignorando tal fato e ainda achando que essa situação não deveria ser nem denunciada nem corrigida. E aqui isso é muito triste, né? Porque um membro de dentro da igreja estava dormindo com a sua madrasta e todos estavam ali como se nada tivesse acontecendo. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando como devemos agir. Vou ficar bebendo bastante água porque a garganta tá uma benção. E aqui é importante a gente ler essa carta de 1 Coríntios e entendê-la, porque hoje está acontecendo muito isso, né? Em vários ministérios conhecidos, pessoas famosas, né? Tá acontecendo um monte de escândalos. E como você deve tratar os escândalos dentro da igreja, como você, como membro, como líder, né, de uma igreja, deveria estar se posicionando. Aqui o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Vou dizer o que eu teria feito, o apóstolo Paulo. Ainda que esteja longe, porque ele estava preso, é como se eu estivesse aí com vocês, porque sei perfeitamente o que está acontecendo e digo que está errado. Então, o primeiro posicionamento de Paulo seria confrontar aquela situação. Ele já teria um posicionamento de acordo com a palavra de Deus e falaria: isso que você está fazendo é errado diante de Deus. Primeiro posicionamento de Paulo. Aí ele continua: vocês não podem apenas ficar olhando e esperar que tudo se resolva. Ou seja, estava acontecendo essa relação incestuosa entre a madrasta né, e o filho aí do rapaz e do membro da igreja e nada, todo mundo lá como se nada tivesse como se nada tivesse acontecendo, desculpa. E aqui ele fala que a gente tem que ver e a gente não pode ficar parado. A gente tem que confrontar o pecado. Aí aqui ele diz assim: vocês não podem ficar olhando e esperar que tudo se resolva. Reúnam a comunidade e estarei presente em espírito com vocês. Então, além do líder ter que ter o posicionamento, ele iria reunir toda a comunidade para tratar desse assunto, segundo aspecto. E aí ele fala: tratem da questão e resolvam o problema na autoridade de Jesus, nosso Senhor, que estará presente entre vocês. Submetam a conduta desse homem perante todos, ou seja, a comunidade, a igreja, todo mundo deveria estar ciente e reunidos para resolver essa questão. E aqui diz assim, ó, que ele a defenda se puder. A pessoa, né, estaria sendo chamada ali e ele deveria ter ali o direito de se defender. Mas, se ele não puder se defender, que seja excluído, ficando à mercê de Satanás. Ou seja, porque a pessoa sabe que está fazendo errado, está caminhando errado, não quer mudança, não quer ser corrigido. Então, ali Paulo está dizendo que é para tirar do meio da igreja, para não contaminar os outros irmãos. Porque se aceita de um, vai ter que aceitar de todo mundo. Não é assim? Direitos iguais. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Pecado é pecado e ponto final. Ou você rompe com o pecado ou você permanece nele. Aí aqui está dizendo assim, sem dúvida, né? Mas se não puder, que seja excluído, ficando à mercê de Satanás. Sem dúvida será um choque para ele e um embaraço para vocês. Ou seja, a conduta que deveria ter sido tomada diante dos irmãos iria até pegar essa pessoa aí e deixá-la em choque, assustada.
e quem estava corrigindo poderia ficar embaraçado. Mas é melhor isso do que a condenação. Ou seja, então Paulo está dizendo aqui que é preferível você corrigir a pessoa, excluir a pessoa, do que permanecer calado, deixar essa pessoa errado e a pessoa ser condenada ao inferno. Aí aqui ele diz assim: além do mais, o que importa é estar perdoado diante do Senhor no dia do juízo. Ou seja, quando a pessoa iria ser excluída, ela teria possibilidade de repensar o ato dela e de alguma forma voltar a fazer aquilo que é correto, para que ela não ficasse até a volta de Jesus ou até o juízo no mesmo pecado, sem ser corrigido, sem ser alertado e acabar parando indo no inferno, né? Aí ele diz ainda, o apóstolo Paulo ainda diz: a arrogância e a insensibilidade de vocês nesta questão me perturba. Por quê? Porque Paulo, ele já havia ensinado a igreja como deveria ser, ele já tinha colocado, explicado detalhadamente, mas o povo estava ignorando todos os ensinos de Paulo. Por isso que Paulo estava ficando perturbado deles verem uma situação dessa e ainda não fazerem nada, né? Nem para alertar a pessoa e nem para corrigir a pessoa. Aí ele coloca assim, ó: vocês trataram o caso como se não fosse nada. O fermento também parece nada, mas leveda rapidamente toda a massa de um pão. E é verdade, né? O fermento tão pequenininho, tão ali, o que ele faz? Leveda a massa de um pão. Portanto, livrem-se desse fermento. Ele está falando que a atitude que esse rapaz teve é como um fermento, que chega ali como se não quer nada e inflama todo o corpo de Cristo. Nossa identidade é pura e simples, não pode conter ingredientes estranhos. Ou seja, se você aceitou Jesus, se você está andando conforme a palavra de Deus diz, se você quer obedecer, as suas velhas atitudes têm que ficar para trás. Você tem que ser uma nova mulher, um novo homem. E aí, diante disso tudo, Paulo está dizendo aqui, né, que tem que tirar esse fermento para não levedar toda a massa. A massa aqui é o corpo de Cristo. Daí ele diz assim: o Messias, nosso Cordeiro Pascual, já foi sacrificado na refeição da Páscoa, e nós somos o pão sem fermento. Ou seja, a minha conduta e a sua conduta precisa ser uma conduta sem fermento. Ou seja, não pode ter ingrediente estranho nenhum, para não levedar todo o corpo de Cristo. Aí ele diz assim: portanto, participemos dessa festa. Daí ele ainda diz assim, ó: o Messias, nosso Cordeiro Pascual, já foi sacrificado na refeição da Páscoa, e nós somos o pão sem fermento, que faz parte da festa. Portanto, participemos dessa festa não como pão inchado com o fermento do mal, mas como pão sem fermento, sincero e genuíno. Que é assim que tem que ser a nossa fé, é assim que tem que ser a nossa conduta diante de Deus, né? Aí Paulo continua aqui: escrevi na minha carta anterior que vocês não devem se sentir à vontade com quem vive na promiscuidade. Outro alerta de Paulo. Não quis dizer também que vocês não devem ter nenhum tipo de relacionamento com gente de fora da comunidade ou da igreja, né? O mesmo vale para os corruptos, de nenhum tipo, e para os religiosos impostores. Para não ter contato com esse tipo de gente, vocês teriam de sair do mundo. Mas estou dizendo que quando um amigo que alega ser cristão se comporta de modo promíscuo ou corrupto, cheio de revolta contra Deus ou contra os amigos,
cheio de revolta contra Deus ou contra os amigos, se embebeda ou se torna explorador, vocês não devem agir como se tudo isso fosse normal. Não podem simplesmente conviver com isso como se fosse um comportamento aceitável. Então, o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Para a gente se manter longe de pessoas que vivem na promiscuidade. E ele fala que ele não diz que a gente não vai poder ter nenhum tipo de relacionamento fora da igreja. Mas ele fala que é importante você ter o discernimento de você não andar com pessoas corruptas, de nenhum tipo, né, arrogante. Aqui ele diz, nem religiosos, né, impostores que usam o nome de Deus em vão, não vivem aquilo que prega, para a gente não ter nenhum tipo de contato com esse tipo de gente. Mas, de alguma forma, ele diz que quando um amigo que se alega cristão, aí ele tá falando o quê? Uma coisa é a pessoa tá fora da igreja e você se relacionar com ela, porque o mundo, a gente sabe que é corrompido e vão existir esse tipo de pessoa. Mas ele fala, quando a pessoa se diz cristão, convertido a Jesus e à palavra, e continua fazendo essas coisas, aí ele diz assim, se ele alega ser cristão e se comporta de modo promíscuo, corrupto, cheio de revolta contra Deus, contra os amigos, se embebeda ou se torna explorador, vocês não devem agir como se tudo isso fosse normal. Não podem conviver com isso, como se fosse algo aceitável. Não sou responsável por aquilo que os de fora fazem, mas será que não temos nenhuma responsabilidade pelos que são da comunidade cristã, da igreja? Deus tratará dos que são de fora, mas não podemos nos omitir quando nossos irmãos e irmãs saem dos trilhos. Se necessário, temos de limpar a casa. Então, há um alerta muito grande do apóstolo Paulo aqui a respeito de pessoas que trazem escândalos para dentro da igreja. Então, a pessoa tem que ser alertado, corrigido, virar diante da comunidade, ser orientado, excluído dali se ela tem alguma função dentro da igreja, se ela tem alguma responsabilidade, ela vai ser excluída daquilo, né? E de alguma forma até ela mostrar que de fato ela mudou. Porque se a pessoa não quer mudar, lança fora. É isso que o Paulo está dizendo aqui. Lança fora, porque a pessoa não quer fazer o certo. A pessoa não quer aprender com Deus. A pessoa não quer caminhar conforme a palavra de Deus. Então, isso é muito, muito grave. Eu lembro que agora no final do ano eu fui para Balneário Camboriú e eu fui visitar uma igreja com nome, né? Uma igreja bem conceituada, com um pastor de vida ilibada, sabe? Um pastor sério, um pastor comprometido com a palavra de Deus. E no final do culto, tinha vários visitantes, né? E eu era inclusive um deles. E no final do culto, estava passando online, ele cortou a internet e ele fez um pronunciamento de um dos pastores que estava ali dentro. Músicos, na verdade não era pastor, era músico. E ele tinha cometido algum ato que não era coerente com a vontade de Deus, primeiramente, depois dentro do que a igreja ditava como certo. E aí chamaram ele lá na frente, ele pediu perdão para a igreja, mas ele saiu dali da liderança do louvor e isso foi decidido ali, né? Claro, já tinha tido reunião com ele, já tinha liberado perdão, vários pastores foram, oraram por ele ali, impuseram a mão, Senhor, tem misericórdia que a pessoa, né, se conscientize cada vez mais, e ele fez o que a Bíblia está dizendo. Ele conversou, chamou a atenção, mostrou ali diante da comunidade que a pessoa tinha errado e era um pecado
que estava fora dos princípios da Bíblia e da cultura da igreja, e ele foi desligado do cargo. E já estava ali, ó, há anos. Então, o pastor agiu conforme Paulo está dizendo. Por quê? Porque se aceita de um, daqui a pouco o outro está fazendo, o outro está fazendo. Ah, mas por que você não chamou fulano? Né? A atenção de Beltrano. Porque Ciclano está fazendo e assim por diante. Então, leveda toda a massa. A igreja perde a credibilidade. Então, o que precisa ser feito? Alertado, conversado, corrigido, deixado ali de banco, né? Ele estava livre ali para continuar dentro da igreja, não mais exercendo ali no ministério de louvor, e livre também para buscar outro ministério se ele se sentisse ali muito envergonhado com tudo que ele fez, mas houve uma correção. Houve um posicionamento dos líderes da igreja, houve um posicionamento do pastor, e isso precisa ser feito. Né? A gente está vendo agora o que está acontecendo aí com uma igreja bastante conhecida, com o filho de outro pastor que abusou de um menino, né? E de alguma forma, a justiça de Deus, ela vem. Enquanto o homem não faz justiça, uma hora a justiça de Deus vem. E a justiça de Deus não falha. A justiça de Deus não falha. Não que sejamos perfeitos, né? Porque no nosso passado a gente pode ter erros aí, né? Erramos no passado, quando não conhecíamos e tínhamos intimidade suficiente com Deus. Porque a partir do momento que a gente aceita Jesus, o nosso caráter vai sendo forjado, até se tornar o caráter de Jesus. Quando ele estabelece o caráter dele em nós, o que acontece? A gente passa a viver pela mente de Cristo, não mais aquilo que a gente quer, né? Então, de alguma forma, eu não estou aqui no papel de julgar ninguém, porque não cabe a nós julgarmos. Cabe a nós se posicionar diante de uma pessoa que se diz cristã, tá dentro da igreja, tem cargo, tá no corpo de Cristo e querendo fazer errado. Então, diante disso tudo, a gente tem que ter o posicionamento conforme a palavra, ter a misericórdia, ter o amor, né? Orientar, cuidar, verificar onde a pessoa em algum momento caiu ali, tratar dentro da palavra, tratar no amor. Se a pessoa não quiser, aí, como Paulo diz aqui, ó, que ela se defenda se puder, mas se não puder, que seja excluído, ficando à mercê de Satanás. Então a pessoa escolhe ficar à mercê do inimigo. Ela não quer ser tratada, ela não quer ser polida, ela não quer ser lapidada. Né? Isso é muito sério. Então que possamos orar e buscar a Deus diante dessa situação e assim, tomar cuidado, porque a palavra de Deus, ela diz assim: você que está em pé, cuide para que não caia, porque qualquer um pode cair, qualquer um pode falhar. O inimigo sabe a fragilidade, aonde tocar em cada um. Então entrega essa sua fragilidade a Deus, entrega esse seu pecado de estimação a Deus, confessa a Ele, confessa o irmão para que haja cura, um irmão de confiança, um irmão que não vai te julgar, um irmão que vai caminhar com você, levando você para um crescimento espiritual. E diante disso tudo, o Senhor vai trabalhando, porque quando Ele vê sinceridade em nosso coração, Ele começa a fazer a obra, né? O Senhor começa a fazer a obra. Olha, veio diante de mim, confessou o pecado, diz que não consegue sozinho, tá pedindo ajuda. Eu tô vendo que a intenção do coração dele é verdadeiro. Eu, além de perdoar, eu vou cuidar, vou tratar para que o meu caráter seja formado nele. Então é importante que a gente saiba, ninguém está isento de pecar, ninguém está isento de cair, somos seres humanos. Mas a Bíblia fala, você que está em pé, cuide para que não caia. Que eu e você possamos estar vigilantes em todo o tempo, para não cairmos em tentação, né? Para a gente ser vigilante aí em todo o tempo. Amém? Vamos orar então? Paizinho querido, eis-me aqui, Pai, diante da Tua presença. Senhor, eu sei que agora no final dos tempos, como a internet é disponível a milhões de pessoas,
Tudo chega muito rápido, os escândalos têm acontecido de forma muito rápida. E a tua palavra diz, ai daquele que causar um escândalo na minha igreja. Então, Pai, que o Senhor venha sobre a vida dessas pessoas, liberando perdão, que elas reconheçam a falha, que elas queiram mudar, que elas queiram ser forjadas por Ti, que elas deixem de cometer aquilo que está desagradando a Ti. Em nome de Jesus, Pai, sabemos que o Teu amor superabunda diante do pecado, que o Teu amor é maior do que qualquer pecado que iremos cometer ou cometemos ou iremos lá no futuro cometer. Pai, segura firme em nossas mãos para que não caiamos em tentação, para que não envergonhamos o Teu nome, para que nenhum de nós, Pai, venha ser escândalo diante da Tua casa, diante da Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, nos fortalece cada vez mais em Ti, que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, nos firmando cada dia mais na Tua palavra, em leitura da Tua palavra, em jejum, em oração, em caminhar com pessoas que têm um caráter ilibado, pessoas que querem crescer diante de Ti, pessoas que querem caminhar para agradar a Ti em todo o tempo. Eu clamo a Ti, Pai, de todo o meu coração, em nome de Jesus, Senhor. Assim eu clamo e assim eu declaro sobre as nossas vidas nessa tarde, que estaremos fortalecidos cada dia mais em Ti, na rocha verdadeira, em nome de Jesus. E quando acontecer alguma coisa assim, Pai, possamos orar pelas pessoas, olhar com misericórdia, e não julgar, mas se posicionar dentro daquilo que é certo, dentro daquilo que é a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e segunda-feira eu volto no capítulo 6 de 1 Coríntios, às 20 horas, e tenha um bom final de semana. Lembre-se de curtir, compartilhar, deixar seu like. E na segunda-feira estaremos aqui para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus te abençoe.